Posso começar? Muitas histórias. Eu sou uma contadora de histórias, verdadeiras e fictícias, mas eu vou contar uma que eu gosto muito, que foi o dia que eu estava atravessando a passarela, ali da Gardênia, para comprar pão, e aí tinha um cachorrinho amarrado, filhote, no meio do mato. Existe algo de poético e mórbido na vida de homens que se dedicam à violência, mas ainda na daqueles que se isolam nela. Porque é preciso muita energia para um homem querer ser ruim o tempo inteiro e dedicar a existência a isso. Porque a raiva corrói e o ódio cansa a mente inquieta. E, se um homem dedica seu tempo para ser um servo do caos de si próprio, é porque procurou respostas de enigmas pessoais dentro de si e se desesperou quando não as encontrou. Eu lembro da história do meu primeiro peixe. Quando eu ganhei ele, eu era criança e eu fiquei muito feliz por isso. Aí eu dei o nome dele de Peixe. Uma das maiores alegrias para mim era esperar o Natal, quando eu era criança. Pensar na figura do Papai Noel, pensar nos presentes na árvore de Natal, me fazia muito feliz. Até que um dia, lendo um livro, percebi que o Papai Noel não existia. Ou era o nosso pai ou era a nossa mãe. Enfim, como eu não tinha pai, descobri que era minha mãe mesmo. As caixas amontoadas tomavam todo o apartamento, nossas coisas. Após o fim de semana extenuante de separa, embala, fecha, não há quase mais nada nas estantes, que me olham cabisbaixas, exprimindo o desamparo da súbita prescindibilidade. Retribuo o olhar. Uma sala cheia de caixas de papelão só não é mais triste do que uma sala vazia. Se a perspectiva do novo vibra à frente, como uma pista de asfalto fritando no calor, a gente adivinha uma saudade que ainda não chegou. Ouço os breves estalos do piso de tábuas corridas, que cede a quentura amena do sol, vindo da varanda, e boto uma ficha na máquina da lembrança. A primeira vez que entrei nessa sala, amplitude de outro vazio, ainda grávido de promessas. A caixa, também outra, nas mãos dele. Devolvo a ficha. Não vai jogar fora este também? E a frase deixava vazar a mágoa, mantida em fogo brando por quase 2 anos. Ele se referia ao canudo amarelo, que um dia achou no chão da rua, entrelaçou e transformou numa flor antes de me entregar, com olhos de meiguice quase infantil. Eu ri, botei a flor no bolso da camisa, mas quando chegamos em casa, atirei o canudo sujo e amassado na lixeira. Não podia imaginar. Ele guardava alguma ironia na voz ao fazer a pergunta que trazia no lombo, a remissão. Preso na sunga, o pequeno saco plástico de onde tirou um cavalo marinho, morto. Encontrei na praia e lembrei de você. Não houve tempo para que eu perguntasse por que um cavalo marinho, com aquele corpo esguálido, feioso, a cabeça alongada e agulhas em fileiras, poderia fazer com que se lembrasse de mim. Você sabia que cavalos marinhos são os animais mais fiéis do mundo? Diante do meu ar desnorteado, ele pediu que fizesse uma concha com a palma da mão e, delicadamente, colocou o bicho ali. Fui pro banho, seguiu deixando um rastro de areia molhada pela sala. Quando eu era pequeno, eu era muito fã de Sítio do Pica-Pau Amarelo e eu sempre tive o sonho de ir pro Reino das Águas Claras. Antes de eu vir aqui pra escola, eu ganhei uma espécie de presente de final de ano, aniversário, que tinha das crianças e sei lá, afins. Foi a soma de tudo. Meu pai pagou pagou o ingresso pra eu ir no show do Bruno Mars. E era o show da minha vida, né? Porque era o Bruno Mars, auge de sucesso, ia ser o Jorge, deixa eu ver mais quem, Florence The Machine. Era um show muito foda, muito bom. Não era foda, ele era bom. Hugo ficou admirando aquele mini universo de estrelas sem saber bem o que dizer. As pessoas deviam poder ver isso. Deviam, Pixie concordou, uma sombra de amargura baixando em seus olhos. Mas quanto tempo esse santuário duraria se vissem? Um silêncio pesado caiu sobre os dois. Os humanos apodrecem tudo que tocam. Nem todos, Hugo retrucou, procurando animá-lo. Nem todos, Capi repetiu sem muita convicção. Pensei que você não confiasse em ninguém. E não confio mesmo, quer dizer, não confiava. E agora confia? O que te fez mudar de ideia? Hugo atrasou a resposta o máximo que pôde. Não queria só a piegas, mas o que podia fazer? Era verdade. Você, ele respondeu, evitando olhar para o Pixie. Não consigo entender porquê, mas eu confio em você. Então, gente, vou contar pra vocês a história do dia que eu cortei meu cabelo, né? Eu tinha cabelo um pouquinho grande, aí resolvi mudar. Vamos mudar. Falei, pode meter tesoura. Quando ao
moça cortou meu cabelo, me deu vontade de chorar porque ficou horroroso. Mas agora eu já tô me acostumando com balanço. Até chorei. Aí eu pulei as grades, peguei o cachorrinho, pensando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com esse cachorrinho? E na hora tava passando uma criança e a mãe. E aí eu perguntei, vocês não querem levar esse cachorro? Poxa, ele é tão bonitinho, ele tava amarrado aqui, ele tá com muita fome, ele precisa de um lar. E aí, beleza, vamos. Eu tava com uma amiga minha, a gente comprou, só que ela comprou cadeira, eu comprei pista. E aí a gente ia ficar separado na hora do show e eu estava sozinha. Quando meu pai comprou, ele descobriu que a classificação etária era 16 anos, eu só tinha 14. Aí ele falsificou uma identidade pra mim. Isso foi a coisa mais ilegal que eu já fiz na minha vida. Uma identidade falsa feita pelo meu pai. Próximo ao pânico, ele acreditou estar atravessando uma fenda no contínuo espaço-tempo. Falou para si mesmo que se algo mais se repetisse, sua hipótese estaria confirmada. Um som replicara em seus ouvidos, como uma gravação tocara novamente, atestou sua suspeita. Aquele mendigo, sentado no chão, exatamente da mesma maneira, fazia o mesmo pedido. Uma ajudinha, por favor? A minha história é a seguinte. Em um certo ano da minha vida, no ano de 2010, a minha mãe sempre me dava dinheiro para eu comprar lanche depois que eu saísse da escola. E o que eu fazia? Eu deixava de comer para comprar o quê? Super interessante, mexer? Não, capricho. Capricho e toda tia. O mundo é tão ruim quanto meu pai me disse? A Dapac perguntou. O Chariano inspirou para responder, mas hesitou por um instante, como se buscasse uma maneira melhor de colocar a resposta. Quando somos crianças, nos é dito que o mundo é ruim. Sim, ele por fim disse, mantendo os olhos em um ponto fixo do tapete, como se acessasse um ponto denso da memória. Mas conforme crescemos e o vivenciamos, aos poucos entendemos que o ruim não é puramente ruim, e o bom não é puramente bom. O bom e o ruim andam juntos. Você tem que aceitar um para entender o outro. Como assim? Quando um pequeno inseto, um formiga, por exemplo, invade o território de outro para obter melhores recursos para sua colônia, ele está sendo mau? A Dapac pensou um pouco. Acho que não, respondeu. Por que não? Porque todo ser vivo quer ficar, bem, vivo. Se alguma coisa o impede de fazer isso, se a colônia está com poucos recursos, seus membros colocarão sua integridade física à frente de outros seres vivos. É um instinto natural, não é maldade. No entanto, sob a perspectiva de um formiga subjugado, seus irmãos são desmembrados vivos e seus filhotes arrastados para as profundezas da colônia invasora, onde uma rainha faminta sugará suas entranhas repletas de doce. A Dapac estremeceu. Daí uma vez, quando estava eu e a minha família em um barco, eu decidi simplesmente ir para o Reino das Águas Claras e por isso eu pulei na água para ver se eu conseguia ir e fui afundando, nem me debati. E a minha mãe horrorizada em cima do barco, pelo menos é o que ela conta. Daí meu pai se jogou na água tal para me salvar. Ele não me colocou em cima do barco depois disso, ele me jogou em cima do barco depois disso. E eu fui sozinha pro show, sabe? E aí eu fiquei na fila horas e horas, tipo umas 5, 6 horas. E eu fui uma das primeiras, fiquei na grade lá da pista. E aí no auge do show, que não sei o que lá, a pista enchendo, eu ficando prensada, eu pulei, fui pra pista VIP. Passei em cima de uma mulher, os seguranças tentaram me pegar, mas eu muito ágil, uma pessoa incrivelmente ágil. Eu corri e despistei os seguranças. E foi o show da minha vida, né? Porque, caraca, eu fiquei no pezinho do Bruno Mars, mandei beijinho pra ele, embora ele não tenha visto. Vi a Florence The Machine, conheci ela, hoje é uma das minhas artistas preferidas. Sambei muito com o Seu Jorge, caraca, foi muito incrível. E conheci pessoas divertidas, mas eu perdi todos os contatos que eu tive. Acho que foi isso. Um garoto vem andando perpendicularmente na minha direção. Olhar inquisidor, corpo atravessado, postura lateral. Estuda possível presa. Estaca na minha frente, camisa do Real Madrid. Olhar vidrado, punho cerrado, toda a sua pequena coragem reunida na força que faz na mão. Espera que eu pare e me mostre vulnerável, sinta medo. Ao fundo, um rumor de pessoas conversando, bares lotados e uma luz vermelha oscilante, vinda de uma viatura de polícia encostada em algum lugar próximo. Passo pela garota encarando nos olhos, numa disputa silenciosa,
sem vencedores ou perdedores, que termina num tenso empate quando ambos dão uma olhadela para trás, depois de seguirmos nosso caminho. Numa Kombi adaptada, 4 pessoas bebem cerveja e comem cachorro-quente. Jogam conversa fora na noite abafada de sábado, 10 horas, tarde para alguns, cedo para a maioria. E esse espaço temporal neutro coloca toda essa gente estranha que nunca se esbarra na rua ao mesmo tempo, faminta, sedenta. Daí eu brincava com ele todo dia, eu trocava a água dele e eu dava comida pra ele, cedo, à tarde, à noite. Ele era muito bonito e eu gostava muito dele. Toda criança adora doce, né? Não sei toda criança, mas a grande maioria das crianças adora doce. E assim, meu pai, ele sempre me dava moedinhas. E eu juntava as moedinhas pra comprar doce, porque tinha uma vendinha na minha... Eu morava numa avenida. E tinha uma vendinha no finalzinho da avenida. Mas era perto da minha casa. Os dois cantam, esquecidos do futebol, das agulhas, do blackout. Percebem, mas não se importam, que uma das velas se apaga. As sombras crescem ao redor, ameaçando engolir tudo. A segunda vela está quase no fim. Lúcia poderia ir à cozinha apanhar outra, Ramon para beber água. Mas não, outra sevilhana já foi iniciada. As posições do instrumento ele conhece de olhos fechados. Ela sabe a letra, o marido as ensinou, tantas, e na calmaria da noite, submersos no escuro, continuam a cantar. Aconteceu há muito tempo atrás. Assim que eu casei, eu fui morar uma cidade lá no Paraná, na cidade da Lapa. É uma cidade histórica. E eu tinha criança pequena nessa época. E eu adoro sair, eu não suporto ficar em casa. E aí a cidade não tinha nada para fazer. A gente chamava a cidade Melô do Tédio, porque não tinha nada para fazer. E aí a mãe, não tem condição de eu criar cachorro. E aí o menino olhou pra mãe e disse assim, maninha, maior sonho da minha vida é ter um cachorrinho. E aí eu aproveitei aquilo e falei, veja, o maior sonho do seu filho é um cachorrinho, o cachorrinho apareceu, é uma coisa de Deus. E aí a família levou o cachorrinho, aí eu fiquei muito feliz. Envolvimento com música sempre foi um sonho meu, antes de vir pra cá pra escola. E depois que eu convivi com alguns amigos e professores, colegas, eu passei a ser apaixonado por guitarra e quis me envolver muito com o meio. Mas eu nunca tive condição de comprar uma, porque estava acima da minha realidade. Até que eu ganhei uma de um grande amigo meu e foi, sei lá, foi como receber esperança pra viver, sabe? E eu acho que vai fazer a minha história e eu vou começar a escrever a partir dela. Aí eu juntava, eu pegava o dinheiro que meu pai me dava e eu separava por dia. Sabe um chocolatinho que ele é quadradinho, laranja? Enfim, é um chocolate muito bom, que eu achava muito bom. Então todos os dias, de tardinha, eu ia na vendinha pra comprar aquele chocolate. E eu separava a moeda do dia, pra comprar o chocolate do dia. Teve uma vez que antes de eu ir aqui pra escola, que era meu aniversário, e queriam fazer uma festa surpresa pra mim. Só que aí as minhas amigas me tiraram de casa pra minha mãe arrumando as coisas. Já que não te tenho por perto, eu vou tomar um sorvete para alegrar o meu dia. Já que você não veio na mala, eu vou dormir na sala para mudar a rotina. Hoje fico tarde pra ligar. Não espere que de longe você vá me namorar. Uma história legal da minha vida é o nascimento dos meus 2 filhos. O primeiro foi muito engraçado, porque a gente tinha que ir a um monte de lugar, na universidade da minha esposa, no shopping, tantos lugares. No meio do caminho ela começou a sentir as contrações. Era uma vez uma garota que tinha 2 tartarugas. Uma delas se chamava Docinho e a outra se chamava Baby. E ela gostava mais da Docinho porque ela era mais doce. Aí um dia ela resolveu dar um beijo na tartaruga, porque ela gostava muito da tartaruga. Só que tartarugas não são tão amáveis assim e a tartaruga mordeu o lábio dela. E ela descobriu que ela não podia mais beijar tartarugas. Aí na cidade tinha um teatro histórico, mas o teatro era vazio, não tinha nada naquele teatro. Aí, gente, apareceu uma companhia de teatro que apresentou uma peça. Eu comprei um vestido novo e lá fui eu. Foi o primeiro final de semana que a gente já tem um programa, eu e meu marido, arrumamos alguém para tomar conta do bebê. Um vestido novo que eu fui a 60 quilômetros de distância da cidade, eu fui para Curitiba para comprar um vestido. E lá fomos nós, compramos pipoca na padaria para comer, porque não tinha nada também para vender na frente do teatro. Lá fomos nós, sentamos
E todos emperequetados, eu e meu marido, e alguém tomando conta do bebê, imagina. Aguarda o teatro, nada. Aguarda a peça começar, nada. Aguarda as pessoas a chegarem, nada. Não teve peça por falta de público. Então, foi assim, minha festa de 15 anos, né, ano passado. Todo mundo muito louco. Tudo bem, a festa foi linda, foi legal. Mas no final tava todo mundo bêbado. E daí foram inventar de carregar meu bolo. Até que, de repente, a vendinha fechou. Eu fui comprar meu chocolate e a vendinha tava fechada. Cara, quando eu vi aquela porta fechada, que eu descobri que a vendinha nunca mais ia abrir, eu chorei muito. Mas eu chorei muito por conta do meu chocolate laranja. Um tempo depois eu descobri que aquela não era a única vendinha da minha vida, sabe? Mas era a vendinha da Dona Nicinha. Era a vendinha que eu ia todos os dias, de tardezinha, comprar o meu chocolate. E eu fiquei muito triste quando ela fechou. E hoje ela é um salão de manicure. Apavorado. Está apavorado. Tão apavorado a ponto de chamar pela mãe. Homens feitos também chamam por suas mães. Ele é um homem feito, parado no meio da sala com o peito soberbamente aberto. A soberba própria do desespero. A soberba que só o maldito desespero é capaz de engendrar. Pavor maiúsculo que o faz, homem feito, sacar da estante o livro morto da mãe morta, e o reler noite adentro, como se a chamasse, como se chamasse por ela, como se fosse o encontro dela e ela viesse ao seu, como se a única possibilidade factível de sanidade estivesse nessa via crucis, nada imaginosa e fatalmente patética, para não dizer tragicômica. Só que elas não fizeram isso muito bem, porque elas ficavam toda hora de segredinho e tal, e eu comecei a ficar com raiva. E aí foi a maior confusão, e eu saí correndo atrás, pra fora, e elas foram atrás de mim, e tipo, quando eu cheguei, aí tava todo bonitinho, cheio de docinho, aí começaram a cantar parabéns, aí eu chorei. É isso, gente. Quando eu cheguei aqui, eu era um cara muito estranho. Não falava com ninguém, não fazia nada com ninguém, gostava de viver sozinho. Mas depois de um tempo, depois que entrei na escola, acho que a escola mudou tanto a minha vida que agora eu faço tudo com as pessoas. Acho que eu aprendi o valor das pessoas. E meu primo, achando que era festa, pulou na água também, loucamente, depois que eu pulei. E meu pai teve que subir em cima do barco para pular de novo para pegar meu primo que estava se afogando. Foi uma experiência bem divertida para mim, mas não muito para minha família. Digamos que eu não encontrei o Rei das Águas Claras ainda. Ele não hesitou em nenhum momento e foi apressadamente em sua direção. Deu-lhe um beijo no rosto e desejou-lhe um bom dia. Ela sorriu e disse que estava muito contente de trabalhar com ele. Rael pediu desculpas por não ter se despedido dela no dia anterior. Paula disse que não tinha nenhuma mágoa dele e o convidou para almoçar em sua casa. Rael aceitou, mas durante a manhã ficou se autoavaliando e retrucando pelos cantos, que não deveria ter aceitado. Mas ele morreu 2 semanas depois. Aí eu quis enterrar ele, só que minha mãe não deixou e jogou ele no vaso da descarga. Mas ele era um bom peixe. Eu lembro dele até hoje. Ele é um bom companheiro. 8 bolos. Aí eles foram levar pra casa. O que aconteceu? O bolo caiu todo no chão. E eu fiquei com muita vontade de matar todo mundo. Não tenho mais nada pra falar. E eu assisti, né? Foi maneiro, porque era o primeiro filho, né? Eu nunca tinha assistido um parto normal. E foi legal, demorou a beça, eu cortei o cordão umbilical. E quando o médico pegou, o médico era muito meu amigo, era vascaíno igual a mim, a primeira coisa que o João Pedro ouviu foi o hino do Vasco. A gente na sala de parto com a minha mulher sendo costurada e eu e o médico cantando o hino do Vasco pro João Pedro. Dizem que a ligação de memórias e pensamentos entre protetor e protegido é tão forte que mal podem manter-se fora da mente um do outro, mesmo a distâncias exorbitantes. Possuem uma espécie de sexto sentido que lhes permite saber quando correm perigo e onde estão, pois caso a criatura sob proteção pereça, os 4 que juraram protegê-la são levados juntamente. Com este selo, os protetores têm suas habilidades ressaltadas e o protegido ganha algumas vantagens, como força, agilidade, maior velocidade de raciocínio, recuperação e também um pouco de impulsividade para que possa manter-se vivo. Há boatos sobre um maior êxito com a magia
e a capacidade de emergir-se em projeção astral de último nível, podendo até mesmo viajar pelos 8 mundos sem a necessidade de um portal, entre outras coisas. A marca da proteção nunca foi vista. Dizem ser um coração, o coração puro de um unicórnio, alado, cuja asa esquerda é a de um dragão e a direita é de um anjo. A lenda diz que há ainda uma gota, a lágrima sagrada de uma fênix, pairando sobre ele. Aviso: essa magia só pode ser feita por e com criaturas de alma pura e que não intencionam usá-la para o mal ou em busca de poder, mas sim no intuito de proteger alguém que necessita.